Olá, estamos aqui mais uma vez e hoje de forma especial, né? Verdade. Nosso último episódio, nossa última terça-feira do ano de 2022, com o nosso programa Debate Papo com 2 convidados especiais. Ele que há 4 meses atrás esteve aqui inaugurando o nosso estúdio, o nosso Debate Papo, Bispo Fernando. E também a Bispa Cindy, que esteve a semana passada conosco e foi um bate-papo muito gostoso e todos tiveram aí o privilégio, né, de conhecer um pouco da história, do testemunho de vida, enfim, dessa trajetória pessoal da nossa Bispa Cindy. E também minha esposa preciosa, amada, querida, que está me dando hoje o privilégio de estar aqui comigo participando desse momento tão especial. Então, queria agradecer, Bispo Fernando, primeiro para dizer que você é pé quente. E você veio aqui há 4 meses atrás. Deu certo. Deu certo, graças a Deus. Deu certo e vai dar. Vou dar mais 4 meses aí para você. Dá mais 4 meses e de 4 em 4 a gente vai. A gente chega lá. E a Bispa Cindy também, muito obrigado por estarem aqui. Eu sei que como o tempo de vocês é importante, é precioso, tantas coisas que vocês têm, né, para realizar, para fazer, e estão aqui conosco, né, Bem? Verdade, um privilégio tê-los aqui, viu? Mais uma vez. Vocês são uma família bendita, nossos amigos, nossos afiliados, nossos bispos, nossos líderes, então estamos numa mesa hoje de alegria, estamos verdade, numa mesa de bate-papo. Se essa mesa não atrapalhasse, eu já esticava aqui meu pé, já ficava aqui mais à vontade ainda. É verdade. Bispo, bem-vindo. Bem-vindo, mais uma vez, obrigado, né, por nós estarmos aqui. Que bom que tá prosperando, né? Amém. Eu vi aqui, apareceu um patrocinador a mais da última vez que eu vi. Tem. Eu tô vendo que o Habib's entrou. Tá prosperando agora para 2023. Vem coisa boa aí também. Vem mais. Com certeza a gente sabia que ia prosperar, porque tudo que é feito com excelência, né? Debaixo de uma direção de Deus, a gente vê o bom êxito, e eu não tenho dúvida. Estamos aqui, né? Vocês nos chamaram, eis-nos aqui. Amém. Sem muito script. E envia-me a mim, Senhor. O que o Senhor quiser fazer, estamos aqui. E o pessoal às vezes não sabe, né? A gente senta aqui para bater papo. É para bater papo mesmo, verdade, né? Não honrar o nome do programa, né? Não fica ensaiando e criando. Não, a gente senta aqui e vai discorrendo o assunto. E o que a gente queria falar, né? A gente tem pensado, né, bem nesse sentido. É assim, quando o Bispo Fernando esteve aqui, há 4 meses atrás. Vocês têm a data aí certinha? 17 de agosto. 17 de agosto, nosso primeiro episódio, episódio 1. Nós estamos no 19º hoje, né? E o Bispo Fernando falou um pouco da vida dele pessoal e da transição, né? A passagem de bastão que ele recebeu, né, naquele período de transição. E aí a gente queria hoje saber um pouquinho assim, esse pós-transição, como tem sido agora, né, dar continuidade a esse legado, como tem sido para vocês, e aí a gente trocar esse bate-bola, verdade, né? essas experiências, né, para nós muitas muito... experiências, Sim. né? Muito. Semana passada, né, contei um pouquinho da minha pessoal, né, Exato. da Cindy, né, da Cindy, que Falou talvez... demais, né? Não, deu uma repercussão extraordinária. Falou demais. Por isso que eu chamei de volta, porque eu falei, eu vou pagar uma passagem de ônibus para eles voltarem. Eu vou dar um troco hoje. Porque a repercussão... Foi, né? Eu não pude me defender, hoje eu vou me defender. Não, mas foi muito gostoso, porque realmente é a questão do bastidor, né? A gente falou muito sobre bastidor, né, Bispignoni? Porque as pessoas costumam olhar só... Quer dizer, só dá pra ver o que a gente mostra, né? O palco que tá à frente, mas a construção, ela é bem profunda, né? E a gente passa por vários processos. É verdade. E quando a gente fala de transição, né, de ministério... eu sei que o meu marido já falou muito bem aqui como foi pra ele, como tem sido pra nós, né? Mas assim, Deus tem sido tão bom que a cada dia Ele está dando o passo a passo. A gente sabe que Deus não mostra tudo, né? Tem tempo pra todas as coisas, mas Ele tem feito de uma forma tão linda, né, Fê? Assim, tem mostrado, tem dado direção, tem testificado. E hoje a gente tem uma segurança em Deus muito maior do que ontem, do que antes. E uma certeza muito grande, né? Que a gente tem ido pro lado certo, fazendo as coisas certas. E tem recebido sempre o sim e o amém pra tudo, assim, né? A gente fala, nossa, será que é assim? E aí Deus vem e fala sim, amém, né? E a gente segue. Tem seguido, né? Sim.
E nós aqui temos visto, né? Isso, os frutos são muito evidentes, né? Sim, sim. A gente costuma dizer assim, lógico, né? Que nós que somos... O bispo ainda que é desde o início, né? Do ministério da Cristo Vive de São Paulo, um dos fundadores. Sim. Estava com os bispos Rai Solange desde antes da fundação do mundo e desde antes da fundação da igreja. Eu tô começando meu cabelo tá começando a branquear aqui. Não, mas tem um sprayzinho lá que corrige isso. Tem um esquema. Zero spray aqui, que é natural. E assim, eu cheguei, eu me lembro, a igreja estava completando, acho que 6 anos, 5 ou 6 anos. Então, também no início, né? Uma igreja no início. Sim. E nós vemos, assim, como é evidente que vocês deram continuidade de uma forma, estão dando, né? De uma forma muito brilhante e dando uma sequência, né? Tudo aquilo que foi semeado desde o início. Então, os frutos estão aí, né? Nós temos visto isso. Uma coisa até que eu queria falar, Bispo Fernando, assim, pode parecer, eu quero até explicar porque às vezes parece forte, mas eu vou explicar o porquê. Nós estivemos em São Paulo, agora recentemente, né? Sim. Por ocasião do aniversário, 28º aniversário. Uau! E a sensação que eu tive, assim, diante de tudo que a gente vivenciou, a experiência que nós tivemos nesse culto, foi que, assim, da Bispa Solange, nós sentimos saudade. Muita saudade. Muitas saudades, mas ela não fez falta. Eu sei que pode parecer agressivo, mas quando eu digo não fez falta, é porque, assim, tudo está sendo conduzido, dirigido da mesma forma com que ela fazia, obviamente com as características de vocês, sim, obviamente, mas tudo está acontecendo e eu tenho certeza que se ela estivesse aqui, ela estaria vibrando, né, com tudo que hoje a Igreja de São Paulo se tornou. E quando eu falo assim, é num espaço de tempo muito curto o que vocês vêm desenvolvendo. Não sei se vocês poderiam falar um pouquinho de como foi isso, porque o Bispo Fernando falou da transição dele, daquela dicotomia, né, do mix de tristeza, mas também de alegria. E aí a gente viu que nesse período muitas coisas aconteceram, Bispo. E assim, não sei se você pode, se a palavra também é essa, a pergunta certa é essa, assim... Qual foi a chave que foi virada para dar continuidade e para que as coisas acontecessem como vem acontecendo em São Paulo? Assim começou falando assim, né? As pessoas não veem muitas vezes o bastidor, o back, né? O que acontece no bastidor. E não vê mesmo porque não dá para ver, porque é o dia a dia. É só quem constrói, só que logicamente que muitas pessoas estão envolvidas nisso, mas não é o que é mostrado. A gente acho que mostra um pouquinho, né, hoje nas mídias sociais, mas não é 1% do um spoilerzinho, né? 1% do dia ali, você não consegue mostrar tudo. Mas o que acontece é que assim, Deus ele é tão soberano nos desígnios dele, nos propósitos, que essa transição, ela foi, vamos dizer assim, ela foi concretizada com o recolher da minha mãe. Mas ela não iniciou no recolher da minha mãe, ela foi concretizada. Naquele momento. Ela iniciou muito antes, o que não é mostrado, né? As pessoas não veem. Então, anos antes, mas eu posso pegar aqui como referência, eu acho que antes dela falecer, os últimos 1 ano e meio, 2 anos, Deus intensificou muito coisas nos bastidores, onde essa transição já estava sendo feita. Você falou, qual foi a chave? A chave foi a gente sentar, como sempre, buscando excelência e entendendo a direção de Deus. E ali a gente já viu uma preparação de Deus para o que viria. A gente até tinha uma expressão assim, que era nossa, né? Que a gente falou em algumas reuniões, que a gente falava do motor 1 e do motor 2. A gente... começou alguns trabalhos assim, informais, e a gente brincava, vamos começar com o motor 2. Coisas nossas, assim, que eram projetos nossos, dados por Deus, logicamente, de coisas que a gente fazia em bastidor ou numa escala menor, mas que era algo que a gente não sabia, a gente profetizava brincando, né? O motor 2, o motor 2. A gente não sabia que aquilo viria a talvez uma hora ter essa... Sabe quando você muda a chave do 1 pro 2. A gente não sabia quando, na verdade, ia ser essa mudança. A gente falava assim, será que a gente tá indo muito rápido ou muito devagar?
A gente não sabia quando ia ser. Porque assim, existia uma liderança ali, existia algo que Deus estava manifestando, mas a gente também já viu um despertar de Deus para algo futuro. Sim. E a gente falou, eu sempre falo assim, né? A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem. O que a gente tem? A gente tem isso, então vamos fazer. Dentro da nossa realidade, dentro do que cabe, debaixo da liderança dos nossos pais, eles sempre deram muita abertura pra gente. Então a gente fazia algumas coisas que a gente falava, não, vamos trabalhando aqui no Motor 2 e tal, brincando, mas já. E aí chegou no momento da transição, a gente falou, uau, gente, tudo que a gente tava preparando e que hoje, logicamente que não tudo a gente implementou, mas algumas coisas que a gente hoje implementa na operação do culto, no dia a dia da igreja, eram coisas que a gente fazia brincando, né, assim, entre nós, nesse Motor 2, e que hoje passa a ser parte fundamental do dia a dia da igreja, da operação. E a gente percebe isso porque, assim, quando nós estivemos em São Paulo, e principalmente no culto de domingo, né, que é um culto, acho que é o culto maior, né, que a igreja faz, o culto de domingo, o principal culto, onde as famílias todas conseguem se reunir, né? Todos são importantes, mas o maior ajuntamento acaba sendo, por conta do final de semana, o domingo. E é muito bacana, a gente viu que está muito dinâmico, né? Porque acaba o louvor, entra os avisos, e hoje de forma muito dinâmica. Essa construção, ela veio a partir desse projeto. Sim. Era pontos que a gente já conversava até com meus pais, né? A gente pode ter essa oportunidade de melhoria. A gente roda muita pesquisa na igreja, né? E o pessoal às vezes vê assim, mas pesquisa na igreja, a direção vem de Deus. A gente sempre diz isso, né? A direção sempre veio de Deus, sempre virá de Deus, mas a gente tem que ter informação. O que está acontecendo? Ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas. Isso é importante. A gente não vai tomar decisão baseada em pesquisa, porque a gente toma decisão baseada em oração e direção de Deus. Mas o quanto o maior número de informações eu tiver para uma decisão, a chance é de uma decisão ser mais assertiva. Vocês hoje são esses líderes que buscam ouvir, buscam entender, pesquisar o que está acontecendo para o bom andamento da igreja. Sim, porque é uma comunidade e todo mundo quer estar num lugar que esteja bem, né? E também, na verdade, a gente busca ouvir não só a ovelha, mas também quem está servindo na casa do Senhor. Porque são dois perfis, vamos dizer assim, de pessoas diferentes. Tem aquela pessoa que acabou de chegar, está sentadinha, né, como ovelha, está se alimentando, ainda no processo de transformação de vida. E tem aquela ovelha que ela já passou por esse processo de transformação, apesar dele ser diário, mas já alcançou um nível que agora ela já está apta a servir. E são dois públicos, não vou falar perfil, são dois públicos diferentes e que têm demandas diferentes para a liderança, para a igreja. Então a gente procura fazer esse trabalho de escutativa com eles. A gente tem um padrão. O padrão de Deus, o padrão divino, o padrão da graça, o padrão que é a base da excelência do nosso ministério. E a gente não muda o padrão. Porém, eu não tô na ponta no dia a dia. Eu não tô lá no recepcionista, eu não tô na nossa store, eu não tô lá com os professores. Então, o dia a dia, quem acaba vendo são essas pessoas estão na frente. Que servem. Então, se eu não ouvi-las e falar, aqui tem uma oportunidade de melhoria, eu acabo sendo uma pessoa até egoísta, né? Eu acho que é arrogante a palavra. É arrogante. Porque eu falo... Então, assim, a gente tem muito essa conversa. É lógico que você tem que filtrar muita coisa, porque tem a opinião das pessoas. Tem a questão dos gostos, que cada um... Eu gosto de verde, eu gosto de branco, e aí? Como é que a gente define? Eu falo às vezes na reunião, é forte, mas é verdade. O pessoal fala, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Eu falo, gente, aqui não é uma democracia, aqui é uma teocracia. Eu aprendi isso. Se eu colocar isso aqui, todo mundo sentado, eu acho isso. Pô, numa igreja de 1000 pessoas, a gente vai ficar até amanhã. Cada um tem uma opinião, um gosto, lugar, uma história, uma experiência. Então, assim, você ouve porque é importante, porque tem coisas relevantes. Deus usa as pessoas pra você ter mais a direção. A gente olha e fala, é o que Deus tá falando. Às vezes as pesquisas, que a gente vê, vai apontar uma coisa. Eu falo, pode pôr de lado. Não importa o que a pesquisa fala, o que importa é o que Deus tá falando. Exatamente. Então a gente é muito, muito sério nessa questão. E você perguntou, o nosso estilo de liderar é muito assim. Foi como Deus me talhou a minha esposa, né, nas nossas vidas, que a gente já contou um pouco aqui, pessoais. E é o que eu falo, se eu entendo que a transição foi soberana de Deus, se o recolher da minha mãe foi algo debaixo de um desígnio, o fato de eu estar com a minha esposa hoje onde nós estamos, eu não posso ficar, Deus, foi um desígnio de Deus também me colocar ali. Sim. E se ele me colocou ali é porque tem algo em mim que ele quer que seja liberado, seja vivido para esse tempo. Então eu seria negligente com o meu chamado com Deus se eu ficasse isso para a igreja, sendo um falso humilde. Não, veja bem, vamos... Não, eu entendo dessa forma, eu me capacitei para isso, eu me aperfeiçoei para isso, eu tenho a bagagem espiritual suficiente, eu busco em Deus, eu ouço Deus, eu tenho intimidade com Deus, e aí quando a gente toma uma decisão, lógico, muitas vezes a gente vai ali ter que reprogramar, nem todas as decisões, mas a gente tá ali debaixo de uma direção. Eu queria fazer um comentário aqui, porque na primeira vez que você esteve aqui, Bispo, a gente falou muito sobre calçar. Teve um momento, né, que as sandálias. O Bispo calçar as sandálias da sua mãe. Tava com um pastor americano, né? E você comentando isso agora, né?
é muito forte isso, né? Nós entendemos a soberania de Deus com o recolhimento da nossa bispa, com essa transição. Logicamente que nós, humanamente falando, não esperávamos que fosse dessa forma. Mas nós já enxergávamos, né, um preparo, a gente que sempre esteve junto, a gente sempre via assim, esse preparo da bispa com o bispo Fernando. E você falou uma coisa agora que me fez lembrar da questão das sandálias, né? Que, na verdade, você não vestiu as sandálias da sua mãe, né? Você ocupou esse lugar de liderança, mas se a gente fizer uma analogia, por exemplo, de uma corrida, vamos supor que você substituiu, né, um corredor, você tem que calçar os seus próprios sapatos. Claro, exatamente. Adequados para você, né? Então, assim, com certeza, assim, essa visão, essa forma, esse preparo que você tem, isso para nós, pelo menos para mim, para minha família, isso é muito suave, isso é muito tranquilo, né? De aceitar, porque Deus foi soberano. Porque se ele não quisesse ter permitido dessa forma, ele não teria, permitido que tudo isso acontecesse. Não? Então, assim, nós usamos esse termo porque é uma forma popular, né? Calçar as sandálias. Mais simples de falar, mas, na verdade, assim, são seus próprios calçados, né? Eu acho que, na verdade, seria ocupar a posição, né? Exato. Existe uma lacuna ali. Acho que alguém tem que entrar na... Alguém tem que se posicionar. E posicionar é ocupar uma posição. Então, nós ocupamos uma posição que era a posição até então que meus pais estavam. Né? E uma coisa que ocorreu é assim... nós tivemos uma liderança feminina muito forte, que era a bispa, a presença marcante dela como mulher. Na pregação ali. Na pregação. Sim. E aí isso é substituído por uma pessoa diferente, né? O sexo oposto, um homem hoje à frente por 25 anos, 26 anos, uma mulher. E esses últimos anos agora, um homem. E aí, Bispa Cindy, hoje como que você se sente ocupando, aí eu vou usar essa palavra, também esse posto hoje, né? Sendo esse rosto, a mulher ali, a bispa também da igreja, porque nós tivemos o seminário não, o Congresso de Mulheres, né? Onde Deus te usou ali. Foi maravilhoso, né? De forma extraordinária. Glória a Deus. Como você chegou nesse momento? Eu não te perguntei isso quando você falou a semana passada sobre a sua vida. Sim. E eu queria te perguntar hoje, como você chegou você sentiu um olhar de desconfiança? Você sentiu alguma coisa assim? Você mais duro, uma certa reprovação por parte de algumas senhoras mais velhas? Não? Ou não existiu isso? Sim. Como foi para você? Até o peso, né? Agora eu que vou ter que calçar esse sapato. Eu vou falar assim, a coroa foi posta na sua cabeça, vai? Também. E aí? Assim, pra mim é muito... Acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, até porque é muito recente. Então, é um processo... está sendo um processo que mexe em várias áreas da minha vida, né? Então, o ano passado, né? Eu falo isso muito com meu marido, comentei um pouquinho com a Bispione nas nossas conversas mais íntimas. O ano passado, para mim, foi acho que o ano mais desafiador da minha vida. Porque eu, em meio a um luto, a uma dor também, uma perda de uma pessoa, minha mãe, né? Como eu contei já para vocês aqui, minha mãe, aquela que me abraçou, eu tive que, no meio dessa luta também, não me reinventar, mas me encontrar de novo. Porque é o que a gente falou, não é uma substituição. Eu nunca substituiria ela, como ninguém pode me substituir, te substituir. Perfeito. Eu não posso me comparar a ela. Então eu cheguei numa fase, assim, no meio do caminho, que eu tava procurando e perdendo até minha própria identidade. Porque eu falei, e agora? Como que eu vou passar daqui pra frente? Até então, eu era esposa do Fernando, né? Bispa, pastora, mas eu não ocupava essa posição, não era minha. E eu não estava, não é que assim, eu estava fazendo junto e aí passou porque era o que tinha. E eu tive muitas crises, assim, pessoais. Tive dificuldades e crises porque, até pelo meu perfil, né, até pelo meu perfil comportamental, que eu já contei um pouquinho aqui pra você, eu sou uma pessoa que me cobro muito, eu sou uma pessoa que... não gosto de me sentir inadequada, não gosto de sentir que eu tô num lugar que eu não tenho que estar. Eu sou muito, assim, ciente das coisas. Eu sou muito prática. Então, assim, não tá bom, tira, sabe? Eu não gosto de sentir que eu tô num lugar que talvez não seja meu lugar. E eu entrei um pouco nessa crise, porque eu pensei, gente, e agora?
fiquei preocupada com o que iam pensar, fiquei preocupada com o que iam falar. Então, e ninguém falou nada, isso que é engraçado, né? Sim. É uma crise tão interna. É mais íntimo, né? Mais interno. É uma crise pessoal. tão pessoal, tão interna, que aí chegou uma hora que realmente, né? O meu marido participou de várias dessas crises, que inclusive eu falei para ele que eu não ia ocupar essa posição. Eu não queria, eu não me via, eu não me sentia capacitada. Ali tinha algo assim que me machucava. Então, assim, eu passei por um processo muito doloroso comigo mesma, porque ninguém falou nada. Uma cobrança interna que eu cheguei a questionar também. Falar, nossa, mas será que sou eu? Será que agora? Será que eu estou apta? Será que é certo isso? Mas quando eu vejo isso, Bispo, assim, desculpa te cortar, eu acho que é muito natural de quem realmente deve ocupar o posto. Porque, às vezes, quando isso acontece, principalmente para as mulheres, a gente sempre se sente assim um pouco... A gente nunca tá preparado, né? Moisés não estava preparado para a grande missão, né? Ao ponto de ele chegar e falar assim, não, manda outro. Então, na verdade, isso é normal nós nos sentirmos assim, né? E eu me lembro de você sempre muito envolvida em bastidores. E... de repente você se torna coadjuvante desse novo momento do ministério. Então é normal esse processo que você passou. Uma coisa que ninguém vê, assim, eu posso falar como marido, né? Pra mim, não vou dizer que foi mais fácil, porque não é fácil pra ninguém. Mas foi algo mais natural, mais simples, porque eu já tava ali nesse lugar. Na retaguarda. Agora, se ela era muito do bastidor, né? Sim. Muito. E aí, quando aconteceu, eu falei, você vai. E você falou assim, como você chegou lá? Ela chegou lá empurrada por mim. Total. Posso deixar? Porque teve dias que ela falou, não vou. Eu falei, não, você vai, porque a gente não é de retroceder, a gente não é o que Deus está fazendo. Como eu disse, se ele foi soberano no recolher, ele também é soberano onde ele na condução, né? No que ele está nos pondo. Então, assim, eu falei com esse estímulo, né? Até hoje estimulo. Falei, você vai ter que vir comigo. Tem que posicionar, tem que pregar, mas eu não gosto, tem que fazer, tem que gravar, tem que não sei o quê, mas eu não faço. Eu falei assim, você tem que entender uma coisa, assim, de não é porque você não sabe fazer que você nunca vai fazer. Ah, mas eu não sou boa, ela falava, né? Eu não sei fazer, eu não sou boa. Eu falei assim, é justamente por isso que você tem que fazer. Você nunca vai ser boa se você não fizer. Sim. Então, a pessoa, a naturalidade das pessoas, assim, não, mas eu não sou bom nisso. E aí, porque eu desistir, né? Não sou bom nisso, eu não faço. Então, assim, eu não sei tocar piano. Então, não toca piano. Ah, você não sabe, primeiro vídeo, gaguejou. Ah, eu gaguejei, não soube gravar, não sei o que falar. Então, tá bom. Então, se você parar agora, você nunca vai ficar bom. Então, eu falava, grava mais um. Aí, hoje, vindo pra cá, ela pegou um vídeo antigo, alguém mandou pra ela, ela falou, Jesus, eu não sabia. Eu falei, então... E se você tivesse parado? Eu sempre faço a pergunta, e se você não tivesse feito? Então, assim, é o fato de você fazer que vai fazer você ser bom. Exatamente. E é lógico que a gente vai buscar sempre um aperfeiçoar, porque não adianta tirar a questão, Deus que faz, é o espiritual. Sim, mas você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que... Total. E aí, eu vi a minha esposa assim, falando, não vou, não é pra mim isso. Eu falei, não, é pra você, a gente vai. E aí, no bastidor, aqui ninguém vê, né? Por quê? O povo sofre com a recolhida da nossa mãe, com a transição, todo mundo sofreu. Mas o povo, Ricardo, ele tá no outro dia, ele quer ser alimentado, ele senta ali e fala assim... Ele quer comer. Ele quer comer, e é natural. E aí, no outro dia... Só que assim, ser? a minha mãe tava num preparo de 26 anos, numa carreira ali de 26 anos. A gente entra num lugar pra... Não tem substituição, mas pra ocupar essa posição de alguém que faz isso com excelência... E a gente agora vai começar a nossa estrada, a nossa curva. E o povo já está acostumado com o caviar lá. E a gente já está pensando na comparação. Eu brinco assim, né? Eu uma pizzaria que eu gostava de ir, e um dia eu comi, fui para alguma coisa tá diferente. Aí eu voltei novamente, eu falei, eu não sei o que é, mas não tá igual. E aí eu descobri que tinham mudado o pizzaiolo. Você vê? Então assim... É natural. Mas eu comi. E assim, eu me adaptei. Não é que eu me adaptei. Eu estava acostumado com alguma coisa, mas a gente se acostuma porque a gente está recebendo também da mesma forma que a gente pediu. Todo o processo de mudança, né? Ele é difícil. Para todos os lados, e né? você sabe, uma coisa que aconteceu interessante, você falando isso, dela não se sentir preparada. Quando nós acabamos o podcast a semana passada, e aí a gente estava ainda no estúdio e tal, a gente ia descer para tomar um lanche, e aí a Gabi do nosso staff, ela falou assim para mim, Aí eu peguei e falei, não, realmente, ela fala muito bem, fala demais. E aí a gente vê, né, hoje, como valeu a pena todo esse processo de transição. E a importância também, né, de ter um marido. Total. Né, um cabeça. Motivando, né? Do lado e, assim, incentivando, porque, assim,
A gente vê muito, a gente tá... podia falar, você não é boa mesmo, não faz, deixa que eu faço. Não, você vai fazer. Não, você não foi centralizador, bem, então né? Porque assim, uma coisa que eu aprendi nesse ministério, né, com a nossa bispa, com o nosso bispo, é que o nosso ministério, ele é muito familiar, né? A base do nosso ministério é família. Sim. E eu acredito, assim, que todo ministério que a base é familiar, ele prospera. Com certeza. Né? Justamente porque a família conhece os bastidores, né? Eu falo sempre isso para os meus filhos, eles são pequenos ainda, né? Adolescentes. Tem o Lucas que já casou, mas eu falo isso para ele, para minha nora, que assim, nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos fortalecer. Nós vamos entender algumas dores, porque a gente conhece os bastidores. Exatamente. E a importância, né, do Bispo Fernando nesse momento dessa crise existencial, digamos assim, né? De como vai ser, o que vai ser... Dele ser essa voz na sua vida, né? Total. De mostrar que assim, peraí, Deus foi soberano, ele fez isso, então, como porque, Deus assim, não erra. Total. Ele não tá louco, né? Eu tava dizendo exatamente isso. Tem a dor, a igreja sentiu, mas no outro dia a igreja quer receber. Tem que comer. Qual que é o ponto? E tem a pressão, porque assim, o que minha mãe entregava, a forma, é algo muito alto. Então, assim, aí você lê, o nível era muito elevado. Alto nível. Eu sou um cara que eu repudio qualquer tipo de vitimismo, né? Então, assim, não vou trazer uma sala vitimista, mas traz só um pouco do holofote do nosso olhar. Agora eu tenho que entrar lá no campo e eu tenho que suprir aquela... Só que eu tô no... E aí eu via pra minha esposa, ela falou, mas como é que a gente vai entrar? Eu falei assim, vai ter que ir, vai ter que ser desse jeito. E aí, você perguntou, teve os lares? Lógico que teve. Porque você tira alguém que tá fazendo só 26 anos e coloca alguém que tá começando agora. Então, agora a gente tá na nossa curva. Só que o povo quer. E aí começa um olhar, né? Mas era melhor. Eu sei que era melhor, mas o que tem agora é a gente. E eu tenho que fazer o meu melhor. E aí que eu falo pra ela, não para. O pizzaiolo agora é esse. Porque daqui 26 anos a gente vai estar assim também. Só que se a gente parar agora, a gente não vai estar assim daqui. É verdade. Porque a vontade de parar bate, né? Se a gente for falar, não, porque eu nunca pensei em desistir. A gente encara tudo. É olhar, é olho mais ou menos, o olhar de desaprovação, o olhar do tipo assim, não era você pra estar aí. Aí pensa, quem ela pensa que é pra estar lá? Porque Deus colocou. Eu não penso nada. Mas aí não fala, aí não é comigo, né? Vai falar com Deus, né? Mas assim, eu mesma fiz essa mesma pergunta, vontade de falar abençoada. Eu também fiz essa pergunta. Só que assim, se agora eu tenho que ocupar essa posição, né? Só pra concluir, então, essa minha trajetória da transição, né? Que eu não tive a oportunidade de falar da outra vez. Assim, eu entrei numa crise existencial, passei um ano inteiro, né? Meu marido acompanhou. Quase sucumbindo, né? Às vezes, quando eu ia cair, ele ia lá e me resgatava. Você vai abrir o culto comigo. Fê, eu não sei abrir, eu não sei ler. Eu falei, você vai. E eu não sou vitimista. Eu tiro essa parte de vitimismo e tal, mas é aquilo. Eu saí totalmente da minha zona de conforto. Porque pra mim o bastidor sempre foi maravilhoso. Eu amo o bastidor. Eu amo ver arrumar pra coisa acontecer. Eu amo, é natural pra mim. Sim. Foi o que eu fiz a minha vida toda. Então, assim, pegar um microfone, ir pra frente de uma câmera, isso acabava comigo. Acabava no sentido assim, eu vou ter que me expor, sabe? E fora tudo isso, tá? Isso daí pode até que fica em segundo plano. É o temor. Eu falava, Jesus, isso. O zelo, né? Eu falo, meu Deus, eu sei quem eu sou, eu sei o que o Senhor fez na minha vida, mas eu vou falar em seu nome, eu vou representar. Então, pra mim, era uma coisa que me congelava, me paralisava. Até o dia, né? Lógico, é um processo, não é de um dia pro outro. Então hoje ainda tá sendo, mas assim, hoje eu faço o MEG lá. Mas já é uma construção, né? Entendeu? Mas hoje eu já não sofro mais o que eu tava sofrendo. Aí ela vem e fala, obrigado por você ter me empurrado. Exatamente. Aí eu entendi. Tá só começando, olha, daqui 10 anos ele vai estar. Aí eu entendi o processo de submissão também espiritual, porque hoje ele não é só meu marido, ele é meu líder espiritual. Sim. É a boca de Deus, é a pessoa que eu sento e ele está me alimentando e eu não olho pra ele lá de baixo como meu marido, eu olho pra ele como o meu líder espiritual, como a boca de Deus na minha vida. E o que ele tá pregando lá, eu não levo tipo, ele tá dando indiretinha pra mim. É o próprio Deus ali, purinho, falando pra mim isso, aquilo. E aí, pra mim é uma experiência nova isso. Porque até então eu tinha meu marido, né? Como, lógico, ele sempre foi o pastor da minha casa, o pai dos meus filhos. Mas hoje eu olho pra ele e eu vejo esse homem de Deus e eu me submeto totalmente a isso. E isso é um novo momento que a gente está vivendo também. E é maravilhoso. Pra quem jogou os boletos na minha cara, né? Então, mas é pra gente tá sendo uma experiência nova também, porque... Ela só não falou se você deu conta naquela época dos boletos. Se tá aqui é porque deu. Então, assim, pra nós tá sendo assim, uma experiência muito maravilhosa. No meio de... E é estranho você falar no meio de tanta dor. Sim, porque é uma dor, mas de tanto desafio.
desafio. É aquela dicotomia, É a dicotomia. Dicotomia. Você sabe, pra quem tá assistindo a gente, né? Eu acho que assim, o que dá pra tirar de lição disso? Que você crescer dentro da zona de conforto é bom e dá. Dá. Dá pra crescer, mas você nunca vai crescer de uma Extraordinário. forma dentro da zona de conforto. Verdade. Então assim, tem a zona de conforto aqui, foi fora desse lugar. Eu sei fazer bastidor, eu sei fazer... Ela cresceu muito nesses anos de ministério até então. Muito. Eu falei, sim, só que agora Deus tá te tirando disso e pondo você aqui. É muito desconfortável. Muito. Mas o crescimento fora da zona de conforto, o esforço, ele te leva... Eu vou falar por mim. Eu acho que ele é muito maior. Até né? então, pra quem conhece o nosso ministério, o pessoal acompanhou minha vida. Eu não pregava doutrina. Eu pregava outras palavras, mas doutrina, ensino, estudo bíblico eu não dava, porque tinha minha mãe que dava. Agora eu tenho que dar. Então eu vejo o quanto sair do meu habitat de pregação, que era natural pra mim, e Deus falou assim, agora vem pra cá. Era um terreno totalmente desconhecido. Foi onde eu mais cresci. É verdade. E sai da zona de conforto, né, Fê? Porque O crescimento fora da zona de conforto você sempre teve um exponencial. perfil, né, que a gente acompanhou também seu crescimento. Eu cheguei na igreja, eu tô no ministério há 24 anos. Quase 50, né? Então você tinha... 50 é você, marido. É que tá somando, né? Somando tudo. Santos, você tem aí em São Paulo. Você tinha 10 anos, um cabelo comprido. Meu marido foi até empresário da sua primeira banda. Por isso que a banda morreu. Por isso que a banda não deu certo. E aí eu vi que o meu chamado era outro, não era pra ser empresário de banda. Mas assim, a gente sempre via aquele Fernando alegre, que motivava, que brincava, que sempre estava empurrando as pessoas. Eu sempre vi isso. É uma assim, característica mesmo adolescente, dele. né? Ele estava sempre empurrando as pessoas. Eu nunca vou me esquecer, em um retiro que nós estávamos, era um lugar que tinha um campo de futebol que ele ficava assim no pé de um barranco. Era um negócio que tinha os nomes de índios lá, não lembro. Não lembro o nome do lugar. E aí eu tava procurando o Luquinhas. Luquinhas, meu Deus, Ricardo, o Lucas sumiu. Esse lugar é muito grande, onde ele foi parar. Ele sumiu. E aí eu cheguei e comecei a ouvir um barulho, né, desse campo de futebol lá. Era uma quadra coberta. E eu falei assim, o último lugar que ele vai estar é ali, né? Quando eu cheguei ali embaixo, tava a galera, os adolescentes, os jovens jogando futebol, e o Luquinhas, um cotoquinho assim, no meio deles, sabe? E o Fernando ali, vai Luquinhas, e aquilo pra mim, eu falei, gente, olha, e eu ficou muito forte assim, você e o seu irmão, essa imagem, né, de tipo, eles podiam falar assim, sai daqui, menino, né, que a gente tá um jogo sério aqui, não. Vocês estavam empurrando, né? Vocês estavam, assim, motivando. Vocês estavam trazendo o Luquinhas, que era uma criança de, 5 anos. Vocês estavam trazendo ele para perto, assim, falando, faça isso. Esteja conosco, assim, é bom. A gente fica feliz de você estar aqui. Você faz parte desse grupo. Então, eu sempre vi isso, né, no Fernando. Essa coisa de empurrar, de ser essa pessoa assim, alegre. É da essência, mas vamos levar pro cristianismo, assim, já tem tanta gente aí fora pra desestimular, pra tentar frear. A gente tem que ser esses incentivadores. E dentro da própria igreja acaba acontecendo, eu falava pessoas que não estimulam. Você vai terminar, né? E aí você, como líder, você não perde essa essência, mas também essa essência, ser assim, é a sua zona de conforto. É o que você sabe fazer melhor. E aí Deus tá aí e fala, agora você vai pro outro exatamente, quadrado. E agora você tem que continuar sendo essa pessoa, né? Porque é a sua essência, como você falou, mas você tem que sair dessa zona confortável, né, que você já faz com excelência, porque é seu isso, e fazer, e ir pro novo. Que não, é novo, não no sentido de que você não conheça, mas porque você sempre conheceu, desafio, mas é um desafio de você, hoje você vai não só ouvir, né, a gente passa por essa experiência também. Quando eu fui pregar a primeira vez doutrina também, eu falei, meu Deus, eu ouço isso há 20 anos. Tá tudo aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. Mas ensinar é diferente. Mas onde que eu vou pôr pra fora? Então, assim, realmente... E quando alguém perguntar, questionar, como vai ser? Como vai ser? Cadê? Mas eu peguei uma dica boa esses dias. Um grande pregador me deu uma dica boa. A dica boa de vida. Guarda esse mapa. É o segredo de bilhões aí, ó. É o segredo de milhões. Guarda esse mapa. Pra você ser bom, você tem que andar com os melhores. É verdade. Guarda essa dica aí. Mas assim, eu vejo que são os labirintos da vida, né? Às vezes eu falo assim em casa, eu falo assim, são labirintos. A gente venceu um labirinto. Não é porque eu venci esse que eu sei o outro. Por exemplo, eu me formei como dentista, minha profissão. Você se forma como dentista, você aprende a fechar dente, a tirar dente, a fazer restauração e tal. Canal. Mas eu não aprendi a gerenciar consultório. Então uma coisa, eu venci um labirinto. Agora, quando me colocam no consultório, eu não...
é outro labirinto. A gestão financeira. A gestão é outra coisa. É isso. Então na vida a pessoa acha que assim, não, eu sei falar sobre isso, eu sei pregar sobre isso. Tá bom, você venceu um labirinto. Só que agora eu sei pregar, vamos você é bom nisso, né? Você é bom de palavras, você é bom de pregação, mas você é bom de cuidar de pessoas, pastorear. Você é bom de pastorear. Perfeito. E gestão então, assim, são vários labirintos que a gente não pode se dar por vencido, senão você... E senão você se fecha, assim, também, né? Por exemplo, a pessoa, ela tem um chamado e ela prega muito bem. Só que é um pastor e ele se fecha só nisso. Só isso, fica limitado. Eu não sei se isso... Eu acho que... Eu aprendi uma coisa com a Bispa Solange, vou sempre trazer isso, porque foram coisas que eu aprendi com ela. Eu me lembro que no início do nosso ministério... O Ricardo já era pastor e eu era a esposa do pastor. Então nós passamos ali por um treinamento, né, com a Bispinha, o Bispinho. Nós fizemos alguns estudos, na época acho que o Bispo Bill, o Bispa Jaque, que seriam consagrados também. E eu fui tratada como se eu fosse uma pastora, mas eu não seria naquele momento. Eu era a esposa do pastor. E aí... eu, assim, com muito temor, achei até bom, né? Que eu falava a mesma crise, né? Será que eu mereço tanto, né? Será que eu sou digna dessa posição? Mas eu falei, eu vou ser a melhor esposa de pastor que eu puder ser, né? Claro. Porque é um chamado que é meu até hoje. Claro. E eu me lembro que uma vez nós estávamos conversando com ela sobre uma pessoa aqui da igreja, né? Que nós queríamos consagrar. E ela me disse assim, olha... A pessoa, ela tem, quando ela é mestre em alguma coisa, quando ela faz aquilo muito bem, ali já está evidenciado um chamado. Mas um pastor, ele tem que conhecer de tudo, né? Então, hoje eu me vejo assim, por exemplo, eu tenho que conhecer os bastidores da cozinha da igreja, do berçário, da salinha. 360, Porque eu sou uma pastora, então assim, eu não posso... Aonde a corda pode arrebentar, e eu não posso ter essa visão limitada de falar assim, não, eu sou boa apenas com as mulheres, então eu vou ser boa, eu só vou trabalhar com as mulheres. Muitas pessoas acabam cometendo, né? E aí a gente vê que existem grandes pregadores que são extraordinários, mas se limitam a isso e o ministério em outras áreas não cresce. Né? E aí às vezes é muito bom até para pregação no conteúdo familiar, mas aí você vê o ministério feminino morto, você vê outros ministérios jovem apagado. E é uma coisa que eu falo assim, sabe? Assim, vou trazer aqui a minha família, né? Porque hoje, eu querendo ou não, tenho que dar direção. E aí eu falo assim, o que você faz bem? Faço bem isso. Isso aqui eu não faço bem. Então eu falo, então você vai fazer isso aqui. Ela, não, mas isso é o que eu não faço bem. Eu falo, então é justamente aqui que eu vou estender você, que eu vou puxar. É no que você não faz bem. Eu lembro até da Rê, né? A minha irmã, quando a gente começou a transição, a Rê falou, Fê, me põe pra fazer qualquer coisa, menos aviso. Eu falei, Rê, você vai começar a fazer aviso dos cultos, tá? De segunda. Não, eu posso orar, não, mas eu não quero fazer essa parte, a ponte, eu não sei. Eu falei, então você vai fazer. Pega ela fazendo hoje. E eu falei pra ela, eu falei, Rê, é justamente aquilo que você fala que não sabe, que você tem que aperfeiçoar. Porque se você ficar fazendo só o que você sabe, você não cresce. Você acostuma, você acaba fazendo de uma forma mecânica, né? E eu acho que a superação, ela está exatamente nisso. Eu vou te fazer uma pergunta. Você, quando ia pregar, quanto tempo você levava para fazer? Não precisa falar o tempo, mas você levava um tempo para fazer sua pregação. Eu ainda tenho esse tempo. E para estudo bíblico? É difícil. É diferente. É diferente. É uma outra... É outro nível, né? Porque assim... Outra profundidade. Outro campo de pesquisa, é outra. Então, que os nossos cursos já são meio que estudos, mas assim, quando você vai percebe que existem coisas que te obrigam a buscar mais conhecimento para que você possa estar respaldado para responder qualquer questionamento, qualquer pergunta acerca daquele assunto ou até de outros, né? Verdade. Então, assim, isso nos faz uma média, por exemplo, eu hoje, uma média de pregação, eu hoje, umas 6 horas para preparar uma pregação, um estudo, eu fiquei tipo 4 dias para fazer para preparar um estudo de 2 horas, eu fiquei, então já foi assim, para não falar uma semana, né? 4 dias ali quando você já tá fazendo mesmo, mas tem todo o processo, todo o processo. E aí eu chamo isso, né, que eu falo, você fazer isso fora da zona de conforto é o caminho de maior resistência. Então o pessoal que tá vendo, o empresário lá que tá assistindo, pra minha empresa crescer, eu preciso gravar vídeo. Aí o cara fala, eu odeio gravar vídeo. Eu falo, vai gravar vídeo. Por quê? Porque é aí que você vai crescer. Não, mas eu sou bom aqui. Faz o que você não é bom, porque é aí que você... Senão você só fica fazendo o que você é bom e aí você não cresce. Exatamente. Essa questão da zona, essa questão da zona de conforto, que eu percebo, né? Que isso aqui pra mim é novo.
Eu nunca tinha feito. Sabia. A verdade, sabe qual que é a verdade? Eu descobri ontem. Eu fui descobrir o que era podcast, acho que uns 2 meses antes de eu começar o projeto do podcast. Eu não sabia o que era um podcast. E o pessoal falava assim, não, agora... Teve uma irmã da igreja que falou, você fez podcast? Tipo rádio. E eu falei, não sei lá o que é podcast. Eu falei, legal. Aí fui ver o que era... Mas nem, assim... E de repente, nós tínhamos um estúdio que tinha sido todo feito para televisão, quando eu fazia o programa na Band. Veio a pandemia, saímos da Band, acabou o programa, o estúdio ficou às moscas. Uma vez eu soube que um gato conseguiu entrar por não sei da onde do telhado, me arrebentou com o estúdio todo e tinha virado um depósito. Aí eu fui ver, aí eu comecei a ver uns programas de entrevista. Poxa, que negócio é legal. Isso é um podcast. É isso? Eu falei, vou fazer. Legal. E eu lembro, né? A Bis falou, vai amor, vai mesmo, vai dar certo, vai. E como que é? Eu falei, não sei. A gente vai lá, eu vou. Aí eu sei que assim, pouco tempo antes, a gente começou a pesquisar, comecei a assistir. E eu não sabia como ia ser o cenário. Aí mandava um monte de foto. Pedro, vai ser assim, vamos fazer isso aqui. O que precisa? Precisa comprar 4 microfones. Precisa comprar cadeira. TV. A mesa tem que ser assim, a TV. E tem que ter o cenário, tem que ter iluminação. Tem que ter câmera, tem que ter computador próprio para isso, para subir internet top. E eu falei, não, vamos fazer. E aí eu fui correr atrás de tudo que era necessário. Aí a gente vê a mão de Deus, né? Sim. Deus foi abrindo todas as portas. Mas é um passo de fé. Faz o natural. Agora, eu também estou num desafio de aprendizado. Desde o primeiro episódio, né, que nós fizemos para cá, já houve um processo de evolução. E eu creio que para o ano que vem, agora, né, para essa próxima semana, já é o ano que vem, né, a gente já começa um processo novo. Mas eu acho muito importante isso, para quem está assistindo a gente, entender que assim, a zona de conforto, ela é muito boa. Assim, você fica confortável nela, mas você não vai ver além desse horizonte que você está enxergando hoje. Extraordinário, não dá. É muito triste, né, quando nós vemos assim pessoas, né, que ficam estagnadas, né, na zona de conforto. Total. Porque assim, não é ruim. Não, né? Quentinho, é confortável. Eu sei fazer isso, então enquanto eu estiver fazendo isso, tá tudo ok. Sim. Não tô fazendo nada de errado, né? Não tô me desviando. Isso só que a pessoa não consegue entender que para expandir, ela precisa sair daquele local, né? Apertado, confortável. E essa né? visão hoje, né, de sair da zona de conforto, você conseguiu introduzir isso hoje para as pessoas que estão à volta de vocês? Vocês conseguiram fazer isso? Estão conseguindo fazer? Como que está sendo? Isso que eu falo aqui é algo que a gente dissemina, logicamente, nos bastidores, nas reuniões. Então, eu sempre falo, gente, se coloque no caminho de maior resistência. Intencionalmente. Achar o conforto no desconforto. Essa que é a que a gente fala. Tem que achar, tem que buscar. Sim. Então, a gente traz isso para toda, falando de liderança, para toda a nossa equipe. Eu falava ontem com você, né? Ou você centraliza ou você cresce. Eu sou um cara que eu não quero centralizar porque eu quero que, por um desejo de Deus, que a coisa cresça. Então, lógico que você cria um padrão e estende as pessoas e impulsiona as pessoas, como já é um pouco da minha essência. Então, essa fala já é muito comum, né? Eu falo, pessoal, eu vou pôr, só que você tem que ter um preparo, você prepara as pessoas e você traz essa narrativa, essa cultura de, gente, a gente tem que estar o tempo inteiro se colocando. Por exemplo, a gente teve agora, no final do ano, eu falei, vamos fazer jogo da Copa. Não dá porque é o horário da Copa. Eu falei, vamos fazer jogo da Copa. Mas não tem ninguém, vamos fazer... É a zona de conforto. O que é o primeiro sentimento? Não dá, porque o jogo é isso. Sempre existe uma resistência. Sempre existe. A gente fez todos os jogos, foi uma bênção, foi gente, teve pipoca. Aí eu falei, vamos colocar pipoca. Aí chega a informação do setor da pipoca. Não tem como fazer pipoca porque o carrinho tá quebrado, ninguém arruma. Eu falei, a gente mora em São Paulo, como é que ninguém arruma um carrinho de pipoca? Olha as condições. Não vai dar. A gente teve carrinho de pipoca. Se quiser eu impresso, eu tenho um aqui. Não deu certo, o nosso ressuscitou. O sorvete não funciona. Tudo que estava assim na condição. Então, isso que nas atitudes eu mostro para as pessoas. Vamos ter churrasco no final do ano. Churrasco não dá. Muita gente falei, vamos ter churrasco. Para mostrar, essas coisas são obras que a gente faz intencionalmente para falar, vocês estão vendo que tudo dá? Dá para ser. A gente só não descobriu como. Não dá para fazer. Quando você fala que não dá para fazer, você manda uma informação pro seu cérebro que não dá. Ele vai desligar. Quando você fala, tudo dá, eu só não sei como. O cérebro vai achar um jeito de fazer. Uma maneira. Então você falou, eu não sei o que é podcast.
Hoje você tem patrocínio, hoje você tem mesa, hoje você tem estúdio, você tem cenário, você tem pessoal que filma, você tem tudo. Microfone. Porque tudo dá. Agora o cara, você que tá vendo aí em casa, pelo amor de Deus, nunca mais fala, vai entrar no ano novo agora, 2023, já muda essa fala, que você fala, não dá. Se você falar que não dá, é a sua realidade. Se você falar assim, dá, você só precisa descobrir como fazer. E quando você se coloca nesse lugar, Deus dá insights, Deus dá criatividade, Deus coloca as pessoas e a coisa acontece. A gente teve, tô dando um exemplo pequeno aqui, a gente teve todos os jogos da Copa do Brasil, a gente fez a nossa parte, o Brasil que não fez a dele, a gente fez a nossa parte. Todos os jogos. Foi cômico a gente ter que torcer pra Argentina. A gente tá gritando eu vivi gol. pra ver isso, gente. Eu vivi pra torcer pra Argentina também. O Lucas falou assim, eu vivi pra ver o Messi. O Messi é campeão. Eu vi o Maradona, meu filho. E eu vivi pra torcer pra Argentina. Vamos torcer pra Argentina. Aí o Messi fez o primeiro gol, ele gol. Eu falei, não precisa comemorar tanto também. Fica quieto, Lourenço. Não grita tanto. Mas eu tô brincando aqui, mas assim, a gente fez acontecer. A gente fez um churrasco de Copa. Tudo deu certo. Sim. Foi. A gente só se dispôs e a gente falou assim, tudo dá e a gente vai fazer acontecer. Viver na condição, a gente tem que passar pro pessoal que tá em casa. Isso é importantíssimo. É verdade. A condição, ela te aprisiona, você é de fé. E quem é de fé não vive de condição. Verdade. Toma uma decisão e faz acontecer. Se Deus põe o chão. A gente passou agora essa semana, dia 25, Natal, né? Hoje, dia 27. Nós estamos há poucos dias de terminar o ano e acho que isso fica essa mensagem. Pra gente entrar agora pro ano de 2023... Com objetivos novos, claros e tirando essa crença limitante de que eu não vou conseguir, eu não tenho condições, isso não é para mim. Eu quero dizer uma coisa, isso é normal do ser humano. Total. Nós temos essa condição humana porque a gente se conhece, nos conhecemos. É uma limitação humana, a gente sabe que nós temos um algumas medo, né? limitações. Aquele medo que protege, né? De você não mexer numa tomada. Mas que ele também te impede de prosseguir. Sim, exatamente. Fazer, né? Total. Então a gente tem uma oportunidade agora em 2023 de superação, né? De fazer coisas novas acontecerem, né? Total. Pega o nosso caso. A gente podia, mais uma vez eu bato nessa tecla, com o recolher da minha mãe, a gente podia ter fechado a igreja, a gente tinha essa opção. Sim. Não, a gente, não vou falar que a gente fez do limão a limonada, mas a gente pegou da dor, do sofrimento, isso é Deus, só pode ser Deus. Uma superação. E agora você está apontando a igreja para um lugar de vamos avançar, vamos crescer, vamos multiplicar, vamos trazer mais pessoas. A gente termina o ano com 70 novos membros na igreja. Então, aí você imagina, muitas pessoas que chegaram... E se a gente tivesse parado, né? Que não conhecem... Para elas, sempre foi vocês. Sim, né? muitas. Pra uma nova realidade que a gente fala. A nova realidade. A imagem delas, quando a gente fala da Bispa Solange, a gente se emociona, chora no altar. Mas tem um público novo já. Essas pessoas, elas não conseguem, não vou dizer que não tem empatia, mas não vai conectar da forma como que conecta com os antigos, porque Deus já começou a trazer também as pessoas novas essa nova realidade. Por conta desse novo... Total. Novo momento. E aí, dessa nova direção. Aí a gente volta naquela pergunta que você fez, né? Como que a gente lidou com isso, né? Aí a gente entende qual que é o nosso posicionamento hoje. A responsabilidade hoje... tudo bem, em meio à dor, a dor ela vai assentando, a saudade nunca vai passar, mas assim, a responsabilidade em olhar pra frente, ela nos impulsiona a nos posicionar da maneira correta e fazer o que tem que ser feito. Às vezes, né, a gente fala muito isso, as pessoas, por julgarem, né, não entendem que a gente tá fazendo o que tem que ser feito. Não é, pode ser que às vezes seja até contra o que eu quero. Não é vaidade, não é nada disso, né? Não é, às vezes... Tem que ser feito. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer e esse alguém nesse caso da posição da liderança, é o meu marido e eu, entendeu? Então, eu tenho que tomar atitudes e assumir posturas e posições que antigamente eu não fazia porque não tinha, tá tudo bem. Só que hoje, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Por quê? Porque é pra mim fazer, é pra eu fazer, entendeu? Não é pra ninguém fazer, eu tenho que fazer. Então, fica essa coisa assim, mas não sei o quê, agora acabou, entendeu? A gente já já mirou o futuro. Então, o futuro vem com isso. Vem com a saída da zona de conforto e se posicionar no lugar correto e fazer o que tem que ser feito. E tem esse novo fenômeno. A gente ficava assim... Não, quando eu era minha mãe, a bispa, contando essa... Lógico, e eu faço intencionalmente, eu não posso deixar morrer. Então, nas pregações, eu conto exemplos, enfim. E aí o pessoal me chamou assim, Fê, tá acontecendo um fenômeno. Quando você fala da sua mãe, tem gente que não tem ideia. Menor ideia de quem Porque chegou muita gente. E aí, pra eles, fica uma coisa meio... Desconecta. Assim, mas por que o Fernando fala...
lógico, eles não viveram o que a gente viveu. Sim. Então eu tenho hoje 2 igrejas. Eu tenho as pessoas que conheceram, que sofrem, e tem um povo que quando eu falo isso e aquilo, porque dizer, da minha mãe. Não faz sentido, né? Não... Mas por que ele fala tanto de. Porque já chegou sendo eu, então a pessoa chegou já ouviu da minha boca. Você, né? E aí ela já criou assim, a referência, né? A referência dela é você. Então, assim, é tudo novo. Engraçado, agora em novembro, teve um evento aqui em Itanhaém dos jovens, né? O Ficares com Eclectas. Com Ficares. E nós estávamos lá, né? Pra dar auxiliar, pra ver se estava tudo bem, se precisavam de alguma coisa. Chegamos na hora do almoço, não sei se tem alguma... eu trabalhei, se foi intencional. Né? Eu ajudei a montar todas as marmitas. Foi mesmo? Eu ajudei a coordenar eu tenho vídeos. A fila do almoço. Vídeos. Você tem provas, né? Tenho vídeos. E foi assim, engraçado, né? Vou usar esse termo engraçado, porque eu estava assim na ponta da fila, onde os jovens pegavam as comidas, né? O refrigerante e tal. Então eles fizeram uma fila e passavam assim, faziam um círculo. E eu tava na ponta pra cumprimentar, pra ajudar alguém e tal. E eu fiquei assim, muito assustada. Porque de tipo 80 pessoas que estavam ali, eu conhecia os jovens, nossos e no máximo umas 10 pessoas. Só que todos nos conheciam, né? Pela internet e tal. Mas assim, eu pensei, meu Deus, e esses jovens já chegam no ministério com a referência. Sim, total. Né, do Fernando. A gente chega em São Paulo, às vezes a gente fica, não deslocado porque é a nossa casa, né? Claro. Mas assim, muitas pessoas que chegaram que a gente não conhece, que nos conhecem por causa da internet, mas que a gente não conhece pessoalmente, né? Então, realmente a gente percebe isso, né? Que as pessoas já criaram essa referência de liderança com vocês, né? Total. E pessoas, lógico, chega jovem, chega senhora, chega... Mas muitos visitantes com esse perfil. Um homem, uma mulher, um casal jovem. E os seus filhos estão sempre no altar, né? E eu faço questão de comunicar isso. Isso é muito louvável, né? Porque a gente que está de longe, assim, acompanhando o que acontece, né? Vamos dizer assim, entre aspas, o espetáculo. Quando a gente assiste, a gente vê muito assim, o Fernando, ele faz questão de ter a Cindy ali do lado. Faz questão de colocar os filhos. Então, cria também essa referência de família. Cria uma identidade. Mas é o que a gente ouve muito as pessoas falarem, né, que isso é essencial para uma decisão de permanecer na igreja. Sim. Espelhar no altar, ver no altar família, um modelo que a pessoa se conecta e às vezes ela não chega com a família inteira completa. Às vezes é uma esposa que vai... aquilo, isso. Né? É uma esposa que chega sozinha com o marido que tá rebelde, às vezes é um marido que chega sozinho, que identificou com o perfil do Bispo Fernando, que é a mesma idade e tal, e de repente ela olha pro altar e fala, bom, se Deus fez na vida deles, Deus também pode fazer na minha vida. Verdade. Porque assim, vocês falavam no podcast da semana passada, pra quem não viu, vai lá, ela entregou muita coisa, mas assiste lá o podcast da semana passada. Aí você perguntou uma hora pra Cindy, ela falou isso, né? O como nós somos hoje como família. Mas só fazendo um parênteses, que hoje enquanto a Cindy falava isso, eu sempre penso nisso. O que nós somos hoje, o Fernando de hoje, a Cindy de hoje, é uma construção de 16, 17 anos. Perfeito. Eu não era esse Fernando lá atrás e ela não era essa. Porque o pessoal olha pra ele e fala assim, não, eu quero um marido igual o seu marido, eu quero uma esposa igual a sua, Fê. Eu falo, amém, almeje isso, porém entenda que você vai construir isso. Sim. Porque não tá depende do marido, do investimento do marido. Depende de muitos fatores. Então hoje a gente tem uma relação maravilhosa, mas a gente investiu nisso. Exatamente. Nem sempre foi assim. Nem sempre. Não era assim no começo. E tiveram muitas pedras, e como eu falei, a gente cometeu muitos erros, cometeram muitos acertos, e hoje nós somos a somatória de tudo isso. A junção de tudo. A junção, né? A experiência de tudo isso. Então, realmente... O pessoal quer as coisas... A geração coisa de hoje... pronta. Não, eu quero o marido pronto, assim, tal, assim, assado. Porque hoje é assim, isso. né? Ah, não gostei desse, roda o feed. Não gostei desse... Hoje se arruma relacionamento assim. Eu recebi um vídeo, não sei se vocês viram isso, de um local onde tinha como se fosse barrigas de aluguel, só que de vidro. De cápsula. Uma cápsula. Ah, meu pai mandou isso aí. Foi o seu pai que me mandou também. Uma cápsula. E ali tinham várias crianças. E aí você escolhe como tem cor, altura. É o fim dos tempos, né? É isso mesmo? E as pessoas estão querendo escolher o marido assim, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que mas é mais assim. fácil. É mais fácil. E se não chegar igual eu troco, vai lá e troca. Isso. Agora passar pelo processo, né? Essa palavra processo, ela é muito profunda, é fundamental. Porque assim, realmente, olhar pra vocês, ver ninguém sabe o bastidor, olhar pra gente, a gente recebe muitos. Nossa, mas eu olho pra vocês, eu tenho esperança, eu quero. Mas você tá disposto
disposto a pagar o preço. Passar o que Ao passou, pagar né? o preço, eu digo tomar assim... uns boletos na cara. É o preço humano, não é o preço que Jesus já pagou por Sim, nós. é o preço do dia a dia. É o preço do dia a dia ali, De abnegar, sabe? de De abrir mão do relevar. meu eu, de abrir mão daquilo que eu gosto pra agradar, de submissão, né? Nós mulheres, de entender o que é ser uma mulher submissa, Sim. que não é só na teoria. Eu não nasci pra ficar lavando prato. Não, mas eu tenho, faz parte da minha submissão. Entregar o meu melhor pro meu marido, descobrir como ele se sente amado, o que eu posso servir na vida dele para que ele Exatamente. cresça. A pra ele maternidade, o cuidado com os Com os filhos. filhos. Que- A troca do pai também cuidando dos filhos, né? É Pra complexo, auxiliar é complexo. A Bispa mãe. Cindy falou muito aqui, né, da vida profissional dela, como ela foi realizada, do perfil, né, de criação, né, de cultura que ela teve na vida dela. E eu, quando fiz também o podcast com o Bispo, eu falei sobre isso. E por muito tempo, né, amor, eu tinha, digamos assim, um bloqueio. Porque me achava inadequada, porque eu não fiz uma faculdade. E eu achava assim, para ocupar a posição que eu ocupava, Sim. eu precisava ter um diploma. E durante muito tempo isso foi um processo também que teve que ser dissolvido, essa questão na minha vida. E eu falei nesse podcast, né, que assim, o meu maior sucesso hoje é ver meus filhos bem criados, Total. é ver minha família bem sucedida, Total. é exatamente ocupar essa posição de o que eu posso fazer para que o ministério do meu marido seja bem sucedido, para que os meus filhos, né, sejam pessoas relevantes, para que a nossa família seja aquilo que a Bíblia fala, né, reconhecida como uma família bendita. É verdade. Então eu entendi que para isso eu não precisava de um diploma, de uma faculdade, de um curso, né, superior. Eu precisava apenas ser dependente de Deus e estar disponível. E praticar, né? Exatamente. Porque, né, desculpa te cortar, mas antes de você falar, eu passei já por todos esses processos de formação, de trabalhar fora e tal. Mas hoje, eu sempre falo pra ele, o meu maior trabalho, que é o meu maior sucesso, é a minha família. É o nosso porque, maior assim, ministério. É o nosso mais maior importante. ministério, porque é muito Não adianta difícil. falhar como esposa, como Isso, mãe. é. Falhar, porque aí você destrói tudo que você construiu. E é Maior complexo, destruição, né? porque assim, uma faculdade, querendo ou não, você estuda, você passa, você paga, você consegue bolsa. Hoje é você, online, faz online. o que você quiser. O emprego não tá bom, você troca. Você quer alcançar mais, você quer melhorar o seu nível financeiro, você faz uma entrevista. Não tô menosprezando a Não, glória disso. sim. Exatamente. Mas eu tô dizendo assim, mas quando a gente parte pra família, e a Sim. gente sabe que hoje 90% dos casos que chegam pra nós, de problemas, é dentro da família, é esse tijolinho, sabe? Essa Porque vem construção acontecendo diária. uma desconstrução Total. familiar. Uma né? destruição familiar, Destruição, na verdade, exatamente. né? Fala, Maria, Não, que você eu queria. queria falar, a Ione falou assim, né, que às vezes se sentia inadequada. Há 2 semanas eu pregava e eu, lógico, sempre impulsionando as pessoas, vai lá, dá. Uma moça falava comigo, Bispo, eu me sinto às vezes também inadequada, porque eu não tenho faculdade, eu não tenho não sei o que, eu não tenho aquilo. E como é que eu vou, sabe, fazer com que Deus se agrade de mim? E eu lembrei para ela, assim, a Bíblia diz que não é que se você não tiver faculdade, você vai agradar a Deus. Diz, sem fé Isso, é impossível agradar a Deus. Exatamente. Então é isso. Se a gente tiver fé, gente, não importa se você não estudou, de onde você veio, qual a o sua grau. história, Não importa. Tem que ter fé. A fé é o que agrada a Deus, não se agrada aqueles que são estudiosos em Verdade. terceiro grau, ensino superior. Não. Isso é o que a fé. sociedade determina, Exatamente. né? A sociedade determina. Deus nem pede pra você São mostrar padrões, o seu, né? o seu currículo. Cadê o Exatamente. seu... Se você percebe como a gente vai se desviando, às vezes, do foco principal, né? Sim. De Cristo, Que e é a gente Jesus. vai... nós vamos colocando uma sobrecarga e um peso. Eu acho tão brilhante quando Jesus enxerga isso. Ele enxerga isso, né? E ele fala assim, olha, lançai sobre mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque ele sabe exatamente que nós somos as pessoas, às vezes, que mais temos o potencial de nos julgarmos. Total. Nós temos a maior capacidade de nos anularmos. Total. A gente acaba se anulando, tendo... Isso é a autossabotagem? É Total. autossabotagem. Porque a gente começa a se desvalorizar, a se menosprezar. Isso é uma chave que precisa ser Total, virada. sim. Total. Precisa ser virada essa chave, por quê? Nós somos a imagem e semelhança Isso. de Deus. Nós somos um povo nascidos e criados para sermos mais que vencedores Total. através de Cristo. Agora, isso não é da boca para fora, Não. né? Isso é no dia a dia, é acreditar, dizer, eu a sou prática. capaz, porque é possível ao que crê. isso. Eu vou alcançar. Então, ao longo desses anos de vida ministerial,
uma coisa eu sempre tive comigo como regra de vida: não há nada impossível para Deus. Não há nada que o Senhor não possa fazer através da minha vida. Então hoje eu penso assim, qualquer coisa que Deus queira fazer no planeta, Deus pode fazer através da minha vida. Total. E eu me disponho e eu sei que Ele vai me capacitar. A gente tem que tirar... Olha como é forte, porque você falou assim, não há nada impossível para Deus, e a Bíblia diz isso. Sim. Mas tem uma passagem também que diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres pela incredulidade. Então, é o que exatamente você falou. Se a gente aqui, ó, deixar a incredulidade, se a gente falar... mas agora, se a gente tem a fé, que agrada a Deus, que remove montanhas, limite, e a gente não é uma fé natural, uma fé dom que a gente tem hoje, então o que você está falando, não tem limite. É verdade. 2023, filho, você tem que ir pra cima. Olha, faltam 4 dias. 4 dias. Tem 4 dias. Contagem regressiva. Contagem regressiva é pra você fazer de 2000. Você que disse, eu quero começar o ano namorando. Olha, corre! Quero casar em 2023. Você que tá aí enrolando essa moça aí. Você que tá enrolando essa moça aí nos bastidores do podcast. Pelo amor de Fica a Deus. dica. Até Hashtag quando? fica a dica. Mas é muito você sério que chama isso. Pedro, né? Olha, Deus tá mostrando aí. revelamento. Revelamento. Mas a gente tá brincando aqui, mas essa questão da autossabotagem, né? É uma palavra que ficou conhecida agora até pelas mídias, né? Sim. Tal. Mas é muito sério isso, porque a gente se entende sabota. que nós mesmos temos a capacidade de nos sabotar. Sim, de ninguém pode nos sabotar. Só nós mesmos. Porque se eu entendo quem eu sou em Jesus e alguém falar alguma coisa pra mim, isso não entra. Exato. Só que se Você eu tá não blindada. tenho, só que se eu não tenho essa consciência e não me posiciono dessa forma, eu mesma me autodestruo. Então é muito Exatamente. complicado. Aí entra o que o Fê falou, que ele falou, eu não suporto. É o vitimismo. O vitimismo. Aí você Com começa a certeza. dizer, porque eu não tive porque ninguém me oportunidade. ama, Então assim, aí eu vejo, Ó céus, Ó ó vida. né, que a oportunidade, ela é criada. O Fernando falou agora há pouco, ele falou assim, ó, guardar as proporções da palavra, eu vou usar um termo, né, assim, mais forte, mas o lugar tá vazio. Alguém tem que se posicionar. Nesse caso a gente sabia que já havia uma direção de Deus. Claro. Mas assim, há uma lacuna. Alguém tem que se colocar na brecha. E aí? Eu tô aqui, eis-me aqui. Exatamente. Então, nós precisamos nos posicionar. Então, essa falta de posicionamento, esse vitimismo, tem pessoas que... Olha, nós estamos falando aqui de coração para você que está assistindo esse bate-papo gostoso. Para de se vitimizar. Foi meu pai, foi minha mãe, foi minha sogra. Doeu. Sofreu. Agora, sobreviveu. Ressignifica e... Segue, vai adiante. Segue. Né? Seja protagonista, né? E essa coisa de vitimista e falta de posicionamento acaba que a pessoa perde uma vida toda procurando, querendo viver algo e ela não consegue viver. E aí a vida passou, não desfruta, não é feliz, não é feliz no casamento, na família, realizada profissionalmente, não é realizada em nada porque ela não se posiciona e ela decidiu ficar como vítima. E acha que se ficar se vitimizando vai fazer alguém se sentir culpado. Isso, Vai nada. Minha mãe tinha uma frase épica. Frases de Dona Teresa. Frases da Dona Teresa. Essa era épica. Ela falava assim, quem morre é que perde a vida. Foi uma vez, aconteceu um fato, né, uma pessoa havia falecido, e passou um pouco tempo, estava reconstruindo a vida, estava com outra pessoa, né? E aí minha mãe, eu falei, olha, fulano já está encaminhando a vida. E minha mãe falou, quem morre é que perde a vida. Errado então, assim, não tá, né? Não tá, né? A vida segue. Então a gente fica às vezes querendo remoer, né? Vitimizar, ou culpar alguém, usar o vitimismo para culpar alguém, achando que a pessoa vai se sentir culpada. A pessoa está vivendo a vida, às vezes não está nem preocupado e você está sofrendo. A gente poder até aterrizar um pouco, que a gente está falando aqui da nossa história, do ministério, talvez seja um pouco amplo para quem está assistindo, mas essa questão do posicionamento, faça você uma reflexão. O que você pode agora em 2023 se posicionar? Às vezes é você, pai, que não está se posicionando no quadrado do pai. E aí é o professor da faculdade que está ocupando. É o youtuber que está ocupando essa posição na vida do teu filho. Então se posicione como pai. Você, esposa, que não está se posicionando como esposa, está deixando essa lacuna, se posicione como esposa. Exatamente. Você, filho. Enfim, a gente tem que saber... ocupar as posições que Deus ele já colocou para nós, que Deus já determinou com que nós devêssemos estar. Então se posicione nesse ano aí. E dê frutos, né? Porque a gente já falou aqui, como que a gente
descobre e vê se Deus está dando sim ou amém. Pelos frutos. Porque se você olha para a vida de uma pessoa, ela é um galho seco, ela não prospera, e aí não prosperidade só financeira, mas não prospera em nenhuma área. Você vê que aquela pessoa tá sempre na mesmice. Então, não tá dando os frutos. O que tá faltando? Será que ela tá posicionada ou ela tá esperando alguém posicionar ela? Verdade. Porque se ela for esperar alguém posicionar, ela vai morrer na praia, né? Esse dito popular aí morreu na praia. Que ficou. E o que é o grande problema? Muitas pessoas esperam que os outros façam, isso, né? E se a gente ficar sempre esperando pelo outro fazer, pela boa vontade do outro, a nossa vida não vai andar. Exatamente. Eu acho que assim, o maior responsável pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, somos nós. Isso. Porque o Senhor já nos deu tudo. Já nos capacitou. Tudo foi criado, já nos capacitou. Então, assim, é importante a gente ver isso, né? Eu sei que, por exemplo, vocês têm projetos para 2023. Muitos. E como esses projetos vão acontecer? Eles têm que ser executados, né? Vocês vão ter que trabalhar para que isso aconteça. Sim. Então, acho que é importante a gente sempre estar falando o que o Bispo Fê falou agora. Pensa, se posiciona, ocupa o seu lugar, ocupa o seu espaço. Sim. Eu acho que a gente tem que parar, né, às vezes também, queria entrar nesse assunto, de culpar a liderança, de culpar a igreja. Sim. Olha, são mais de 30 anos dentro da obra de Deus, mais de 30 anos de conversão que eu tenho. Eu nunca culpei nenhum pastor, ninguém, pelos meus fracassos. Os meus fracassos, as minhas falhas, os meus erros, não foi culpa de quem me liderou. Foram minhas. Claro. Foram momentos que eu negligenciei, eu fui desobediente, eu fiz vistas grossas para o que Deus estava falando, eu tapei os ouvidos para aquilo que Deus estava falando, mostrando. Então, acontece também muito isso, né, dentro da obra de Deus. Sim. As pessoas querem eleger, às vezes, a liderança, o culpado, porque é isso, porque se a igreja fosse isso, porque é isso, porque falta isso. Isso também é muito ruim, né? E a gente, como líder, a gente percebe que, assim, muitas pessoas têm um potencial enorme, poderiam estar voando alto, mas não estão porque ficam sempre arrumando pelo transferindo a culpa, arrumando um culpado pelo problema, né? E a gente como líder acaba sofrendo isso, né? Passa muito isso. Parece que assim, uma coisa que eu percebi, não sei se vocês já passaram por isso. Uma pessoa fica na igreja 10 anos você cuidando e apacentando a vida dela. Aí ela sai, a primeira pergunta é: fulano saiu da igreja? Nossa, o que aconteceu? Ok, o que aconteceu? Mas parece que a culpa é nossa. É sempre da liderança. Parece que a gente acordou e arrumou um jeito de empurrar a pessoa para fora da igreja. Parece que o nosso desejo como líder é que as pessoas saiam. A gente trabalha arduamente para conquistar vidas para Cristo, né? Para ajudar vidas a serem transformadas, e às vezes as pessoas... Então, assim, também isso é muito ruim, né? Quando as pessoas não percebem que, assim, há um tempo de algumas pessoas ou algumas decisões, algumas atitudes que elas tomaram, que foi a decisão dela. Porque acho que nunca é a igreja, né? Paulo fala, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Essa questão de você ser o protagonista é justamente isso. É você assumir o protagonismo da sua vida. Então, as suas realizações são frutos das suas decisões. Total. Então, cada um tem aquilo que a vida que tolerou, a colheita, aquilo que plantou. Então, quando eu assumi a igreja, eu falava assim, né? O meu desejo, eu sei que ele é um pouco utópico, mas é você desenvolvermos uma igreja 100% autorresponsável. Onde as pessoas não ficam transferindo, não, foi o pastor, foi o irmão, foi... Eu estava outro dia sentado numa mesa e a pessoa falava assim: aquele governante naquela época lá, tal, aquele Deus me livre, fez com que eu perdesse isso, com que eu perdesse aquilo, eu perdi não sei o que, levaram minha casa, levaram meu carro, levaram não sei o que, aquele cara porque taxou não sei quem. Eu não falei nada porque eu não quis ali, mas o pensamento que veio no meu coração era assim: e quantas pessoas com aquele governante não compraram casa, não adquiriram isso, não adquiriram aquilo? Então assim, eu tô transferindo, no caso, aquela pessoa estava transferindo toda a lamúria dela para um governante, um político. Falei, peraí, tudo bem, não tô falando que não tem políticos que sejam, mas você transferir e falar assim, não, foi por causa dele que eu perdi, foi por causa dele, você tira a sua responsabilidade. Não, foi você que não administrou, foi você que não trabalhou, foi você que não foi o governo. É mais fácil. Né? E quando a gente traz para um contexto da igreja, né?
É mais fácil apontar pro líder. É mais fácil apontar pro líder. Mas por que tem pessoas que voam, prosperam, dão frutos a 100 por ano? Porque plantam. E outras que não saem, estão ali patinando. É culpa do líder? Porque tem pessoas que, às vezes, até para tomar uma decisão, ela quer que você decida por ela. Sim. Né? E não existe isso. Eu oro, te ajudo biblicamente, te dou uma orientação. Agora, a decisão é sua. Por quê? Sua. Porque a pessoa quer que você decida por ela, para que ela depois possa te responsabilizar, né? Pelo resultado que ela teve de ruim ou que não teve de bom, enfim. Isso é muito... É complicado. É verdade. E nós, como líderes, a gente tem que ter muita sabedoria justamente para não assumir, pegar para nós o que não é, assim, problema nosso, né? Dizendo dessa parte. Porque as pessoas têm a tendência... o que você acha? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Eu compro uma bicicleta ou eu compro um patinete? Aí você fala... Amado, eu decido, né, as minhas coisas da minha casa. Agora, eu não posso tomar decisão por você. Porque e se não der certo, a culpa vai ser minha? É mais fácil, né? É por isso que a palavra diz que a semente vai prosperar 30, 60 e a 100 por 1. Então, você tá plantando ali, vamos trazer para a palavra. Eu tô pregando. Tem gente que tá prosperando 30, que é a capacidade que ele tem de prosperar. Isso. O outro 60, outro 100. E aí aquilo... A palavra é a mesma, a semente é a mesma que foi lançada. Agora a terra... Tem gente que tá enterrando a semente. Exatamente. Também, tem muitas pessoas, E não tá aproveitando nada daquilo, né? O nosso papo aqui, filho, tem que fazer com que você aí, nesse finalzinho de ano, de verdade, reflita. Verdade. Sim, eu tô falando sério, porque assim, são coisas que às vezes a gente comenta aqui, nós somos líderes. Hoje, com todo respeito, não tem mais essa questão, eu não sei. Você sabe o que você quiser, você põe no YouTube, aí você tem curso de graça, tem informação. Não tem essa de ficar esperando. É o que a gente tá falando aqui desde o início. Toma essa atitude para que esse próximo ano você não fica com as mesmas... talvez você não precisa nem fazer uma lista de desejos, de bênçãos que você quer pro próximo ano, de conquistas. É só você fazer a do ano passado que você não pôs em prática. Né? Então, assim, toma uma decisão em Deus, não fica transferindo, não fala que é o seu marido, que é o governante, que é o Lula, que é o Bolsonaro, que é esse, que é aquele. É você, filho. Eu falo isso aqui com amor. Essa palavra, ela confronta, mas ela liberta. Nós todos precisamos pegar as rédeas das nossas vidas. Não é o que acontece, é o que a gente faz com o que acontece. Não importa quem vai sentar na cadeira da presidência, é o que nós vamos fazer de acordo com o nosso dia a dia, o nosso trabalho. A Bíblia diz que Deus nos dá força para nós adquirirmos riqueza. Quer dizer que nós temos que trabalhar. E quando nós trabalhamos, a palavra diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Nosso investimento não é em vão. Exatamente. Então faça de fato um 2023 diferente. Faça você. Não espere da política, não espere do pastor. Não espere. Nós vamos estar aqui para pregar, nós vamos estar aqui para apacentar, mas a gente pode fazer tudo por você. Menos a tua parte. Essa tua parte você tem que fazer. Terceirizar a responsabilidade que é da pessoa, né? E o que a gente fala, né? Às vezes nós estamos nas igrejas, né? A gente ouve... Isso é comum, né? Mas a igreja não tem isso, a igreja não faz aquilo. E a gente sempre fala isso. Poxa, o tempo de uma pessoa, por exemplo, um jovem hoje em dia, que faz faculdade, que estuda, que trabalha, o tempo que ele tem de igreja durante uma semana... São 2 horas, 2 horas e meia no máximo. E são bem resolvidos essas 2 horas e meia, porque a palavra é pregada com excelência, né? A gente costuma falar assim, ninguém precisa se preocupar. Tá tudo certo. Ir para a igreja e falar assim, será que o bispo vai pregar hoje? Será que o bispo preparou a mensagem? Eu tenho certeza que ninguém tem essa preocupação de pensar assim, será que o Fernando vai estar hoje no culto? Como diz nisso, o povo quer receber. Exatamente. Então, assim, não vai faltar, porque a gente, graças a Deus, tem essa consciência, né? E a responsabilidade com o nosso chamado. Mas, assim, eu recebo durante 2 horas e meia um tempo de louvor, um tempo de comunhão, um tempo de palavra que eu tô ali sendo alimentado. Mas e o que eu faço com os outros 7 dias... né? E 22 horas. É isso. Né? 6 dias e 22 horas. Porque, assim, eu estou na igreja, então responsabilizar um ministério, responsabilizar né, outras pessoas é surreal, é muito infantil, desonesto. A gente tem que lembrar do presidente Henry Truman, dos Estados Unidos, que assumiu, sentou na sala oval da Casa Branca e pôs a plaquinha na mesa dele. As transferências de culpa terminam aqui. Isso não é algo que ele trouxe ali, a gente tem que trazer isso para nossa vida. Sim. Coloca essa placa no seu coração. Fala para as transferências de culpa terminam aqui. Eu não posso ficar transferindo a minha esposa. Acabou. Enquanto você ficar transferindo culpa, você não vai construir nada na sua vida. É aquela frase, né, bispo, que eu falei
para você, quando o bispo brincou aqui sobre... No podcast da Bispa Cindy, né? Quando ela falou dos boletos, eu falei assim, cada um tem o padrinho de casamento que merece. Tem o padrinho de casamento que merece. Você tem o padrinho de casamento que você merece. Então, assim, é uma frase que eu aprendi com você, inclusive, né? Mas é uma frase que na nossa vida, na nossa casa, ela é diária. Porque qualquer coisa que acontece, até entre a gente fala, ó, cada um tem a esposa que merece, o marido que merece. Então, se você vê alguém muito exaltado, tá merecendo. E o contrário também vale. Cada um tem o corpo que merece. Cada um tem, eu tava aqui sentado, pedi pro Pedrinho, põe ele na tela só pra ver como é que tá. Aí eu vi, eu falei, nossa, ali eu fico maior, né? Parece a coisa... Aí eu falei, cada um tem um rosto grande que merece. Vou falar que a culpa é dele. A câmera tá aqui. Não é a câmera, não. Não é a câmera, a televisão engorda. Ninguém tá comendo pizza por você, comendo e engordando você. Piscando pra gente. Tá esperando. Então, assim, quando a gente começou falando, né, nesse podcast sobre desafios, novos tempos, né, posicionamento, é isso. Ou a gente assume as rédeas da nossa vida, se posicione e vira o protagonista de fato, para de culpar as pessoas e falar, deixa que o outro faz, ou é culpa do outro, e decide seguir em frente, ou você fica estagnado na vida e acabou. Beleza, aí pode voltar, ou pode voltar para... Todos nós, né, quem tá assistindo, todos temos um potencial tão grande. Ô, Cindy, o Bispo Fernando estava falando, né? Você falou assim, eu não me sentia apto, eu não me sentia isso, eu não me sentia... Nem você sabia o potencial que você tinha. Zero. E aí, de repente, hoje você vê, né? Você consegue perceber, não temos aqui falsa modéstia, nem hipocrisia. Não. O potencial que você tem. Sim. Da mesma forma, quantas pessoas têm um potencial extraordinário... Total. E estão aí, às vezes, sem fazer nada, estão aí, chorando. Tem pessoas com potencial para empreender, para auxiliar no ministério, para se colocar na brecha, para poder ajudar a liderança naquilo que ela tem de melhor, né? Porque talvez a pessoa tem um conhecimento... Sim. Que ela deixa ali de lado, ela acha irrelevante. Nada é irrelevante. Total. Nenhuma informação ela deve ser desprezada. Nenhum conhecimento ele não pode ser usado. Então, para tudo nós precisamos talvez do que você tenha. Talvez você seja a resposta da oração que eu esteja fazendo, que o Bispo Fernando, a Bispa Cindy, a Bispa Ione, ou qualquer outro líder esteja fazendo. Talvez você seja a resposta da oração, mas você está de braço cruzado. Não coloca a mão no arado, às vezes não se dispõe para fazer. Então, assim, de verdade, aqui, a gente não está aqui para dar bronca, imagina, mas para falar assim, não se veja como alguém que não tem valor, sabe? Não fica olhando para você porque talvez você sofreu, alguém te desprezou, alguém te traiu, alguém te humilhou, alguém te ofendeu, Ok, não é você, foram as pessoas que erraram. A culpa não é tua, né? Às vezes alguém está aí assistindo, poxa, eu me lamento porque eu não me sinto digno, eu sofri um abuso, eu passei por isso. A culpa não foi sua por você ter sido abusada ou abusado. Então, assim, para de se culpar, sabe? Levanta a sua cabeça e deixa Deus usar o potencial que você é nas mãos dele. A Bispa Cindy deu um exemplo, a Bispa Ione falou a mesma coisa, eu não me sentia apta. Eu falo a mesma coisa. Quando eu cheguei em Itanhaém há 20 e poucos anos atrás, minha primeira pregação foi um fiasco. Eu vim falar sobre lei e graça. Meu Deus, quase 3 horas pregando e não sei o que lá. Ele aumentou até 100. 713 mandamentos. Eu já aumentei de 600, eu pus para 700, já que era para pôr peso mesmo. E assim, eu faço as palavras do Bispo Fernando. O Bispo Ricardo de 20 anos atrás... Não é o mesmo. Não é o mesmo. Não, então, a gente não se compare a ninguém que já tem uma estrada. Não se compare a ninguém que já percorreu um caminho. Faz o seu caminho, que um dia as pessoas vão se espelhar em você. Não é verdade? Você estava falando, exatamente. A visão que eu tenho hoje, da posição, quando você olha para equipes, para pessoas, imagina que essa mesa aqui é mais ou menos a visão que eu tinha com a minha esposa. Imagina que essa mesa aqui é uma pista de decolagem de avião. Então aqui tem vários aviões aqui parados e aí eles começam a taxiar, aí eles pegam, quando vai sair da pista ele volta, ele fica só taxiando. São caças, imagine caças aqui supersônicos. São as pessoas, você às vezes, você tá nessa pista com um baita potencial para andar a 1000 km por hora,
Mas você vai lá, você dá um pico, você fala, agora vai. Quando você vai decolar, senão alguém falou alguma coisa, o outro falou, aí você volta, começa a taxiar de novo. E a gente vê pessoas numa organização, na vida, que são verdadeiros jatos, com um potencial absurdo, mas que ficam taxiando na pista, que não decolam. Então, 2023, decole. É isso. Isso aí. Tremendo isso. Tremendo. Não sei quanto tempo nós estamos aí. 1h30. Deu. Não pode Olha, ser. Sério? Não Uau. pode ser. Juntou nós 4 aqui. É verdade. Não pode ser. Não Por pode isso que tá me dando fome. Esse barulho foi sua barriga. Foi meu irmão também, né? Minha Achei filha, que era um trovão Eu lá achei que fora. fosse o Habib chegando aí. Vai, Cadê o Habib? vai dar 10 horas da noite, né? Vai dar 10 horas da noite. O O estômago papo começa tá bom aqui, virou papo de mesa pro mundo agora. Verdade. Mas é isso, olha. Mas essa questão, assim, né, eu fico até emocionada, né, de ter esse momento, né, porque com certeza quantas pessoas estão morrendo ministerialmente, né? Total. E quantas pessoas estão morrendo nas suas famílias porque estão taxiando. Olha, eu vou pegar essa palavra. E essa Frustradas, imagem, né? Não decolaram, Imagina né? um jato taxiano. meu Deus. Não decolaram, É não frustrante, né? protagonizaram É frustrante. a decolagem, Exato. não estão fazendo aquilo que E não nasceram pra voaram fazer. porque alguém falou, você não consegue voar. Olha só, você não vai dar conta. É a história do sapinho, né, amor? Do Que você sapinho. sempre Do fala, sapinho, né? Do exato. sapinho que Da venceu a águia, corrida. da águia, E do da sapinho que águia- venceu a corrida da águia também. criada Conhece com a essa? galinha, Porque ele era né? surdo. Todas essas máximas, né? A águiazinha criada mas são com exemplos, com os pintinhos. pardais. Parecem bonitinhos, mas eles são muito reais. Eles Sim. são verdade na vida de muita gente. É muito triste, né? O Cindy, eu penso de verdade nisso de tal forma que, assim, eu era talvez um pardal, um pintinho, e quando a Bispa Solange me viu há 20 e tantos anos atrás, ela enxergou que eu era uma águia que podia voar. Sim. Assim, eu fico imaginando há 20 e tantos anos atrás, ela me mandar para cá para um trabalho missionário. Eu fico imaginando o que ela viu, o que ela acreditou, o potencial que ela viu, o que ela ouviu de Deus. E eu vim, quando nem eu mesmo acreditava em mim, eu vim pensando que era um auê, que eu ia ficar aqui um ano, desenvolver um trabalho, trazer aqui durante o ano pregação de doutrina, vazava, voltava para São Paulo e acabou. E alguém ia cuidar disso aqui, ou ia progredir, ou ia morrer, não sei. Sim. Então, Foi muito mais, alguém né? enxergou. É. Então, quando a gente fala isso, é que realmente nós estamos enxergando. Não é palavras jogadas ao vento, não é uma palavra de autoajuda ou de motivação. É para você entender que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Verdade. Né? Quem te potencializa é o Senhor. Sim. Quem te capacita, a capacidade, a suficiência do ser humano, ela vem de Deus. Por isso que eu falo para vocês, eu sei que se qualquer coisa que Deus quiser fazer na terra, Ele pode usar a minha vida. Com certeza. Ele pode usar a minha vida, porque Ele quis libertar o povo no Egito. Ele pegou Moisés que não sabia falar, gago, não sei o que. E usa. Moisés mesmo se auto-menosprezou. Deus usou. Usa. Sim. Pô, ele queria um rei, segundo o coração dele para Israel. Pegou Davi, um moleque que nem a família lembrou, ninguém queria saber, mandaram buscar. Improvável. Deus usou. Os improváveis. Os improváveis. As coisas loucas Total. desse Mas aí mundo. você só pegou exemplo bom, né? Pega aquele que minha mãe ouviu, depois que ela pregou. Que o Não. outro falou, nossa, Bissa, você foi usado. Da irmã falou, usa até um jumento. Usa até um jumento. É verdade, mas é verdade. E Mas se é ela verdade. parasse nesse dia? Você entendeu? E se esse dia ela decidisse E falar? quantas pessoas não vou pararam? mais, não vou Verdade. mais. Por uma crítica, né? Porque, olha, no início, Quantas vidas? no início do nosso ministério, eu estava lá em São Paulo semana retrasada, encontrei um velho amigo, o Orlando Yukio Shimabukuro, meu amigo de O nome dele é de- falado em de línguas. meu amigo de quase 30 anos. Ele é uma E- bênção. Uma bênção, É. fundador do nosso ministério. Sim. E aí ele falou assim, eu conheço tua história, viu? Conheço tua vida toda. Pô, a primeira vez que eu fui ao Guarujá, eu fui com o Orlando, ele tinha um golzinho, que era um golzinho quadrado, e ele me levou pro Guarujá, eu era um garoto. Tem umas fotos até hoje, guardo com muita carinho. E assim, lá atrás, muitas pessoas me viram e conhecem a minha história, sabem que assim, eu não tinha nada para oferecer. E Deus quis usar. Claro, ele usa quem ele quer, quando ele Deus quer. quis fazer. Então assim, hoje quando eu olho para cada pessoa, seja um jovem, você fala,
Isso é uma potência nas mãos de Deus. Isso é um potencial. Porque se essa pessoa se disser, eis-me aqui para o Senhor, tem um coração ensinável, humilde e não tiver medo, ter ousadia na fé, conquista, Deus dá o que quiser. E não quebrar nenhum princípio. Sim. Né? Por exemplo, de honrar Deus, né, em tudo que fizer, né? Total. Porque a gente tá falando aqui, vai pra cima, vai. E as Sim, pessoas não podem se esquecer dos princípios, né? De que quando as pessoas me que perguntam isso assim... é tão claro, mas tem que ser explicado. Quando as pessoas me perguntam falado. como que eu posso ser bem-sucedido, como que eu posso... Às vezes, o início de um relacionamento, bispa, como esse relacionamento pode dar certo? Porque as pessoas se espelham em nós. Como você fez dar certo, né? Foram 8 anos de um relacionamento santo. Não imagina, e não imagina o que eu sofri, as dores que eu carreguei para esse casamento ser o que é hoje. Não, mas é importante você falar isso, porque assim, o pessoal fala, é maravilhoso. Mas foram 8 anos de um namoro em santidade. Sim. Fala isso pros jovens de hoje em dia. Eu quero uma esposa assim, eu quero um marido assim, eu quero filhos assim. Então, mas você tá disposto a aguentar? A pagar o preço. Quantos anos forem de fidelidade, de honrar, em santidade? Hoje a gente olha pra gente e fala assim, graças a Deus a gente só se conhece. Nas nossas relações íntimas, eu não tive uma outra vida, ela não teve outra vida. Isso é a bênção de Deus no nosso casamento. E assim, o segredo é esse, né? Honrar a Deus em tudo que vai fazer. Então, porque a gente fala, vai avançar, vai pra cima... Sem atropelar ninguém também, sabendo que Deus é sem com você. Sem passar por cima de ninguém, sabendo que o que é seu, Deus vai manifestar. Eu acho que uma coisa assim, é muito importante da gente falar também, a questão da comparação, né? Porque às vezes a pessoa ouve assim, essa historinha, né, do jatinho, não vai taxiar, só que também não pode decolar atropelando ninguém, né? E nem se comparando com o voo do outro. Isso. Cada um voa numa hora. Cada um vai ter o seu próprio calçado, cada jatinho tem o seu motor apropriado. E você não vai atropelar ninguém, sabendo que assim, na sua condição, Deus vai te usar do jeito que ele te criou. Exatamente. Pedro fala isso, né, para os jovens, acautelai-vos, porque se humilhem debaixo da mão poderosa do Senhor, que ao seu tempo ele vai exaltar, né? Então tem a exaltação, mas tem que se submeter, tem um tempo. E tem que entender qual é a vontade de Deus, porque a gente sabe também que tem muita gente que não decola, porque ela fala, eu quero ser aquilo, eu só vou decolar se for pra ser aquilo, porque pra ser aquilo, aí não. Aí eu não quero, porque daí não é daquele nível. E aí não prospera, não vai, não acontece. E cai naquilo que a gente falou desde o início, né? A pessoa não tem a sua identidade firmada. Não sabe quem é em Deus. Fica perdida querendo achar uma coisa, não, porque eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas o que Deus quer que eu seja? Então, muitos ficaram no passado criticando, né? Questionando. E sabe onde eles continuam? Lá. É isso mesmo. No passaram papel de coadjuvantes, né? Essa pessoa que falou, né, da tua mãe, Deus fala, aí você olha, tá lá no passado. E ela ainda foi além, porque eu lembro que a bispinha contava. Falou por um jumento, se quisesse, falava por aquela vassoura. Pronto. A gente acabou indo para um caminho, acho que 2022, 23, né, ano que vem. Tem uma parábola que cabe muito bem aqui, eu vou resumir ela. Acho que todo mundo já ouviu falar, mas a gente falou tanto da águia, né? Diz que um agricultor está andando no campo, encontra um caçador, e ele olha assim, um caçador com uma criação ali de pardais, e ele fala assim, nossa, esses são seus pardais, e no meio tem uma águia. Ele fala, mas isso aqui é uma águia. Ele fala, não, eu achei e criei como pardal, é um pardal. Ele fala, não, pô, isso aqui é uma águia, coisa de bicho. Não, isso aqui é um pardal. Ele fala, não, uma águia. E eles começam a discussão, eles falam, vou provar pra você que é uma águia. Ele fala, vou provar pra você que é um pardal, pode falar o que for. Aí ele jogava lá os milho, ela comia junto com os pardaizinhos, com os bichinhos lá, e ele fala, não, você é águia. Aí pra finalizar a história, né, tirar a prova, eles falam, é águia, é pardal, é águia, é pardal. Eles pegam, vão pra cima de um penhasco e falam assim, vou mostrar pra você que é uma águia. Aí ele pega, levanta ela assim bem alto e fala assim, você é uma águia, você pode voar como águia. Aí quando ele solta, a águia olha assim e ela vê os bichinhos comendo no chão, ela vai pro chão. Aí o caçador fala, eu tô falando pra você, ela é um pardal, isso aqui não é águia. Ele falou, não é possível. Ele vai lá pela terceira vez, a mesma coisa. Aí quando ele solta ela pra voar, ela vê os pardaizinhos no chão comendo minhoquinha lá, ela vai pro chão. E o caçador fala, eu tô falando. Aí pela quinta vez, ele pega dele e fala, você é uma águia, você nasceu pra voar, você nasceu pra ir pras alturas, você foi feito pra voar acima das nuvens, não sei o quê. Ele levanta ela e diz que bate aquele horizonte do sol assim no olhar, ela abre aquela envergadura, aquela águia e fala, você nasceu pra voar. E quando ele solta, ela vai e ela voa acima das alturas, e ele olha pro caçador e fala, eu falei que ela era uma águia. Então assim, até me emociona um pouco, porque essa é a vida da grande maioria das pessoas. É verdade. Como é que você quer voar
se você tá do lado das pessoas que cortam suas asas. Um caçador falou para um bicho que ele era um pardal e ele passou a vida inteira acreditando. Hoje nós estamos aqui para julgar você para 2023 falando que você de fato é essa águia e que você nasceu para voos maiores, que você não é para ficar taxiando numa pista, você nasceu para voar em alta velocidade, em alta performance. Não ouça a voz dos caçadores, ouça a voz de Deus. Ele te criou, ele sabe quem você é, ele sabe a sua essência, ele sabe o para que você foi feito. Ouça a voz dele e viva um propósito único. Amém. Uau. Amém. É isso. Que às vezes esse caçador pode ter sido um pai, Exatamente. uma mãe, E esse caçador tá bem próximo. um ex-marido, um marido, pode ter sido esse caçador pode ser muita gente que podou você, mas Deus está usando as nossas vidas aqui para dizer, ei, águiazinha, voa, que Deus é contigo. E esse caçador, ó, só pra concluir, normalmente ele tá muito próximo de você. Não é uma pessoa longe. A gente não ouve quem tá longe. Isso, é uma pessoa que tá ali do seu quem tá longe não te fere. Exatamente. Então a gente tem que ficar muito atento. Gente, é isso. Dito isso. E o cheirinho Quando bom que tá subindo voltam? de comida. Quando vocês voltam? O ano que vem. O ano que vem só, né? Esse ano acabou. Esse ano eu não chamo mais. Ano que vem é semana que vem, né? O ano que vem, daqui 4 dias, 5 dias a gente volta. Gente, olha, chegamos ao final de mais um bate-papo, assim, encerrando o ano com chave. Dizem que o melhor de fica ouro. pro final. Sempre, né? Sempre. É o início, foi o alfa e o ômega. O início começa bem e termina bem. Glória a Deus. No ano de 2022. 2023 tem mais. Meu agradecimento aos nossos patrocinadores, Petra Construtora Imobiliária, Alexandre Petra, obrigado por toda auxílio e parceria nesse ano de 2022. 23 tem muito mais, estaremos juntos. WSNet, Wagner, Irene, olha, muito obrigado por todo o auxílio, por essa internet maravilhosa que vocês nos proporcionam, e também ao Habib's de Itanhaém, por todo o suporte, por toda ajuda que tem nos dado aqui, nos auxiliado com o nosso programa. Meu agradecimento especial à nossa equipe técnica, Pedro, Gabi. Sem vocês não seria possível. Que o Senhor possa honrar aí muito, muito a vida de vocês e principalmente você que tem nos dado a honra da sua audiência. Antes de você terminar, eu posso... Pode falar. Desculpa aqui, ó, eu sou meio assim, né? Quebrar o protocolo do programa do cara. Não, tamo junto. Mas tá em casa. Eu queria terminar validando vocês dois, porque vocês agradeceram aqui todo mundo, mas eu sei que é uma voz que vai representar toda a igreja de vocês, e nós não podemos sair daqui sem dizer que vocês são uma bênção. Tudo que vocês têm feito, a gente tá aqui há alguns dias juntos, e vocês são líderes levantados por Deus para pastorear pessoas com uma missão. Vocês sabem quem vocês são. Vocês vencem a cada dia. Vocês são pessoas especiais que dão a vida pelo reino, pela obra, pelas ovelhas. Então, parabéns por mais esse ano, por esse projeto, pelos outros. Vocês são dignos de receber honra, porque a Bíblia diz que aquele que merece honra tem que ser honrado. Quero terminar esse ano honrando a vida de vocês. É um prazer ter vocês na nossa equipe, na nossa igreja, debaixo da nossa liderança. É um prazer ter vocês como nossos padrinhos, né? Cada um tem um padrinho que merece. Que merece. Então, lá atrás, há 9 anos, o Senhor já falava algo ao nosso coração, e tá aqui hoje coroa toda essa nossa amizade. Vocês merecem, vocês são bênção. E que vocês cresçam ainda mais no próximo ano. Vocês recebemos. Vão voar outros voos. E a gente vai se alegrar muito com o que Deus vai fazer na vida de vocês nesse novo ano. Nós amamos a vida de vocês. Nós também amamos muito vocês. Dito isso, e o agradecimento também à vida de vocês. Enfim, falar de vocês também é chover no molhado, mas é importante. Muito obrigado pela disposição, por esse tempo de qualidade que nós tivemos esses dias. Prazer. Muito bom, que muito também tem abençoado as nossas vidas. Enriquecedor esse muito bom mesmo. Gratidão. Temos uma aliança. Com certeza, eterna. Gente, é assim que nós encerramos o último debate-papo do ano de 2022. Vencemos. Com muita alegria, com muita gratidão, seguros de que 2023 será muito melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graça e paz. Tchau.